Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Esquena, eu sou mestre nacional de xadrez. Eu tô criando esse canal com o objetivo de ajudar o público iniciante e intermediário, né? Tentar dar um direcionamento, tentar passar um pouquinho do que eu sei, do que eu uso nas minhas aulas e de alguma forma ajudar vocês a evoluírem no jogo. Para começar, eu escolhi um dos temas que eu acho mais importantes e acho que não é uma opinião somente minha, né? Acho que outros mestres vão concordar, que a parte de tática e de cálculo ela é essencial para todo jogador, desde o mais iniciante até um jogador experiente. A tática ela aparece várias vezes nas nossas partidas, né? São oportunidades que a gente tem de fazer uma sequência de movimentos e garantir alguma vantagem com essa sequência, né? Ela aparece normalmente dividida em temas, ou seja, alguns, alguns padrões de lances, alguns padrões de golpes. E quanto mais a gente conhecer esses padrões, mais fácil fica de identificar na nossa partida, né? A gente não tem que criar do zero. A gente conhece um modelo e simplesmente replica ele enquanto a gente estiver jogando e acontecer a situação. Eu escolhi o tema da cravada para a gente começar. A cravada ela acontece quando existem duas peças alinhadas normalmente, né? Então nessa posição eu trouxe o cavalo e o rei preto, uma posição aleatória aqui. Cravada basicamente é quando a gente tem uma peça de longo alcance, como torre, bispo ou dama, e essa peça ela se alinha com as outras do adversário e não permite com que essa peça que está aqui no meio saia. Tudo bem? Esse seria o conceito mais básico de cravada. A gente tem ela dividida em duas, normalmente, né? Então, na teoria, a gente tem a cravada absoluta, que é quando a peça do meio ela realmente não pode se mover, como é o caso aqui, quando é o rei que está atrás, né? Porque se esse cavalo saísse daqui, a torre ficaria atacando o rei e a gente tem um tema de lance ilegal. Esse lance ele não pode ser feito, tanto que eu não consigo fazer movimento com o cavalo, ó. Se eu clicar no cavalo, o jogo não me permite mover ele, enquanto que o rei está tudo tranquilo. E a gente tem a cravada relativa, tudo bem? A cravada relativa, ela nada mais é do que quando tem o mesmo tema, né? Então eu tenho uma peça na frente, né, que seria o cavalo, e uma peça mais importante atrás, que é a dama. Esse cavalo, desta vez, ele pode sair, então se eu quisesse movimentar ele eu conseguiria, se fosse vez das pretas, mas normalmente a gente não quer tirar ele, porque senão o bispo ficaria atacando a dama. Então, basicamente a definição de cravada é essa, tá? Quando tenho duas peças alinhadas, a peça mais importante está atrás e eu não quero tirar a outra peça que está no meio, que está na frente, porque senão eu vou ou cometer um lance ilegal, eu não posso, né? Ou perder material, como é o caso dessa segunda posição, quando a gente tem uma cravada relativa. Bom, eu trouxe algumas posições aqui para a gente trabalhar, para vocês entenderem como elas acontecem, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo e achar o movimento correto, achar o tema da cravata, vou deixar um tempinho aqui para vocês. Ok. Agora que vocês já pararam, já tentaram imaginar o lance das brancas, vocês vão entender como funciona. As brancas nessa posição, elas conseguem perceber que a dama e o rei das pretas estão alinhados, certo? E elas têm uma torre aqui em H3 que pode se alinhar com as peças maiores das pretas, né? Em um primeiro momento a dama não pode sair da coluna, então se ela permanecer aqui a gente vai capturar ela de torre. Se a dama capturar a nossa torre, a gente vai estar ganhando material. E se o jogador das pretas pensar no lance capturando o peão capturando a torre de peão, a gente percebe que existe outra cravada aqui na nossa posição. Ou seja, se esse peão sair, novamente a gente ganha material. Certo? Esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês. Não, espero que vocês tenham conseguido achar.
Continuando então, pessoal. Nesse outro cenário, nesse outro exemplo, eu tenho novamente uma peça cravada. Esse bispo das pretas, ele não pode se movimentar, porque senão as pretas vão perder a torre, né? No caso, ele não quer se movimentar, né? Ele até pode, mas para as pretas não é uma solução tão boa. Só que eu não consigo capturar o bispo e eu não ganho material diretamente, né? Esse bispo ele não precisa sair, as pretas não precisam mexer nessas peças agora. Então, um dos temas importantes, né, relacionados à cravada é o seguinte: como a peça cravada, ela normalmente ela tá imóvel, né? Você não consegue jogar ela direito. É muito mais fácil a gente atacar elas, tá? Porque é um alvo parado, então, pela lógica, eu consigo fazer isso com mais facilidade, né? Então, nessa posição aqui, as brancas têm um lance. Eu vou pedir sempre para que vocês pausem o vídeo, né, e tentem descobrir qual a melhor continuação das brancas. Ok? Então, nessa posição, as brancas têm um lance bispo G4, que pressiona o bispo das pretas, né? Então, eu estou atacando lá em cima. E caso as pretas resolvam capturar o nosso bispo, a gente vai pegar a torre lá atrás. Se as pretas não fizerem nada agora, né? Eu tenho dois atacantes e elas só têm um defensor. Então, se o preto não fizer nada, as brancas podem capturar o bispo no próximo lance. Ok? Eu vou continuar mostrando mais alguns exemplos, né? De peça cravada para vocês fixarem bem essa ideia. Esse segundo exemplo de atacar uma peça cravada, ele não é tão natural, porque a peça cravada, nesse caso, que seria essa torre de E4, ela não está defendendo uma outra peça, não tem outra peça alinhada com ela na diagonal, né? Mas ela defende o tema de mate, ou seja, se a torre das brancas saírem, se a torre das brancas sair, no caso, desculpa, as pretas conseguem jogar o lance dama G2, a dama vai estar defendida pelo bispo, e as pretas conseguem aplicar um checkmate. Então, pensando nisso, as pretas conseguem jogar o lance F5. A torre, ela não pode sair porque senão toma um mate. E no próximo lance, as pretas conseguem capturar a torre de peão. O terceiro exemplo, pessoal, ele é o seguinte. Eu tenho várias cravadas na posição. Por exemplo, a dama das pretas não pode sair, porque senão ficaria em xeque. Seria um lance ilegal. Só que as brancas é vez das brancas, né? E elas também não podem capturar a dama, porque elas cometem um lance ilegal também. Certo? Esse é um pouquinho mais complicado. Vocês podem pausar o vídeo e tentar achar como que as brancas atacam essa peça cravada, tá bom? E se vocês pensaram no lance dama F5, vocês encontraram o melhor lance da posição. De novo, eu aproveito que a peça das pretas está cravada e ela não pode capturar. Dou cheque. Então, o rei adversário vai ter que fugir. E eu consigo capturar a dama do nosso oponente. Não faria diferença se o rei tentasse sair defendendo a dama, porque eu tomo e a torre está defendendo, ele não pode capturar, né? Vai ter que fugir e vai tomar mate. Tudo bem, pessoal? Próximo exercício. Aqui eu tenho várias situações de cravada novamente. O peão das pretas de E6 não pode sair, porque a torre está na coluna. Esse peão das pretas de C6 também está um pouco limitado, por causa da diagonal, certo? E a ideia aqui é trazer outro conceito importante, que é observar o fato das peças cravadas serem péssimas defensoras. Por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente está jogando, por mais que a gente enxergue as peças ali, né, o nosso olho acaba enganando, elas não podem se mover. Lembra da ideia, né? São peças que não podem ou não querem se mover. Então, parece que a posição das pretas está sólida, que está tudo defendido, que o cavalo está ok aqui na casa D5,
mas as brancas conseguem capturar esse cavalo, sem problemas aqui. O peão das pretas não pode capturar a dama, né? Senão liberaria o ataque. Esse outro peão também não, como eu já comentei anteriormente. Então as brancas conseguem capturar o cavalo das pretas sem perder material. Ah, mas e se as pretas tentarem recuperar o material capturando o bispo, né? O bispo elas podem capturar. Só que aí vocês vão perceber que vai liberar outro tema de cravada. Esse peão não pode sair, nesse caso é uma cravada relativa, né? Ele não quer sair, no caso, porque senão a dama poderia capturar a torre e as brancas ganham ainda mais material. Partindo para o próximo exemplo, eu tenho uma posição inicial da abertura Caro-Kann. Essa posição ela é bem famosa, tá? Ela é bem conhecida. As pretas cometem um erro grave já no lance 5 e as brancas conseguem executar um checkmate graças ao tema da cravada. Então a partida começa com E4, C6. Essa é a posição inicial da Caro-Kann. O branco domina o centro, o preto contra-ataca e depois de alguma sequência de lances, o branco joga esse lance dama E2 para ameaçar um golpe, né? A ideia das brancas é que se o preto fizer um lance natural, como cavalo de F6, simplesmente desenvolvendo mais uma peça, né? O branco consegue jogar o lance cavalo D6. O preto não pode pegar, por causa do tema da cravada, e o rei está preso aqui na casa de E8, checkmate. E o último exercício, o último exemplo que eu queria mostrar para vocês, eu gostaria de pedir para vocês o que vocês jogariam de brancas aqui, tá? Se tem alguma cravada e se essa cravada ela é boa para as brancas. Acredito que todo mundo pausou o vídeo, né? Tentou achar o lance das brancas. E muita gente vai pensar no lance bispo F4. O que parece fazer todo sentido, né? Já que a torre e a dama estão alinhadas. Se a torre sair, você vai capturar a dama. Parece que as brancas ganham material aqui. Eu trouxe esse exercício justamente porque os alunos às vezes falam, nossa, mas eu tenho que decorar quando que é uma cravada relativa, quando que é uma cravada absoluta. Eu acho que a parte teórica não tem tanta importância para nós nesse primeiro momento, tá, pessoal? O importante é a gente entender que na cravada absoluta, a peça do meio, a peça que está cravada, não pode mover. E quando tem um caso de cravada relativa, a peça ela pode mover, tá? Isso é importante. Normalmente você não quer mexer a peça cravada, né? Mas é importante entender que em algumas situações essa peça ela pode mover e não vai ter problema para o lado defensor, né? Isso, quando a gente entende isso, a gente começa a pensar nos recursos do nosso adversário, né? Ou como que a gente consegue se salvar de uma cravada. E aqui na posição, o lance bispo F4, ele parece ser um lance bom, mas se as pretas conseguirem achar o recurso certo, achar o movimento correto, elas quem saem ganhando material, já que elas podem tirar a torre para casa E1, dando cheque. O rei vai ter que fugir. E agora quem ganha material são as pretas, né? Capturando o bispo de F4. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o tema. Espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar nos comentários. A minha ideia é tentar produzir conteúdos nesse sentido, tá? E é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, peço que deixem a sua inscrição, deixem o seu like. E é isso. Valeu e um abraço.